Se um Deus quer que suas criaturas dediquem suas vidas a adorá-lo, é prova de soberba. Se um Deus quer que as pessoas paguem quantidades exorbitantes à sua igreja, é prova de avareza. E, se um Deus engravida uma mulher, é prova de luxúria. Se um Deus pune as pessoas por não acreditarem nele, é prova de ira. Se um Deus pune as pessoas por acreditarem em outro Deus, é prova de inveja. Se um Deus trabalhou 6 dias parou no 7º, e depois nem fez mais nada, é prova de preguiça. Os 7 pecados capitais são divinos.